Bom dia, gente. Ou boa tarde, ou boa noite, sei lá quando é que você está assistindo esse vídeo. Sejam bem-vindos a esse vídeo sobre desmodulação sensorial no autismo. Você já deve ter ouvido, em algum lugar, que pessoas autistas têm empatia diminuída. E embora seja possível verificar isso com alguns testes, também é possível a gente verificar que pessoas neurotípicas parecem ter também uma empatia diminuída em relação a pessoas autistas. E um dos principais motivos para esse fenômeno acontecer, pessoas neurotípicas terem dificuldade de empatizar com pessoas autistas, é a desmodulação sensorial. É um fator que há poucos anos não era considerado uma característica central do autismo. Era algo que podia ou não podia estar presente. E até hoje tem gente que tem maiores ou menores problemas com isso, mas de uma forma mais ou menos genérica, quase todas as pessoas com diagnóstico de autismo têm algum tipo de problema de desmodulação sensorial, ainda que seja leve. Então hoje a gente vai falar de uma maneira bem genérica sobre desmodulação sensorial e em vídeos posteriores eu vou aprofundar isso, inclusive trazendo uma pessoa, uma terapeuta ocupacional que é muito minha amiga e que trabalha especificamente com isso. Mas hoje eu vou fazer simplesmente um sobrevoo sobre o assunto, falando dos problemas principais que enfrenta uma pessoa que tem desmodulação sensorial. Então, o que é desmodulação sensorial? É uma dificuldade de regular e processar informações sensoriais do ambiente de uma maneira adequada para a adaptação. Isso pode levar a uma sobrecarga sensorial e desconforto, ansiedade, dificuldades no funcionamento diário. A pessoa pode tanto ser hipersensível e ter contato com luzes intensas, sons altos, texturas específicas. Aquilo promove um certo desequilíbrio, um desconforto, e ela pode ter uma resposta exagerada ou aversiva aos estímulos, coisas que, por exemplo, não incomodam uma pessoa que não tem esse tipo de transtorno. Quando você tem desmodulação sensorial, pequenas coisas podem incomodar, se elas forem repetitivas. O barulho de mastigação, o barulho de alguém abrindo uma tampa, sei lá de quê, qualquer barulho minúsculo naquele ambiente pode ser extremamente aversivo para uma pessoa hipersensível. Há um outro perfil em que a pessoa tem hipossensibilidade sensorial. E aí coisas que são extremamente estridentes ou contundentes e que boa parte das pessoas se incomoda, para aquela pessoa ela nem percebe, né? Isso geralmente acontece porque ela está vinculada com alguma coisa, ela está concentrada em alguma coisa, e a gente vai ver que isso pode ser usado como estratégia terapêutica também. Concentração diminui a intensidade com que a gente percebe os estímulos. A desmodulação sensorial pode ter impacto enorme na vida de pessoas autistas. Pode afetar a capacidade de concentração, a interação social, as habilidades motoras, o bem-estar emocional de forma geral. Eu acredito que alterações na desmodulação sensorial são a primeira característica que se manifesta do autismo no desenvolvimento, e provavelmente ela tem um papel fundamental no desenvolvimento das outras características clássicas do autismo, como as dificuldades de interação e as dificuldades de comunicação. Um problema frequente é a dificuldade que você tem, num ambiente onde existem vários estímulos concorrentes, de selecionar qual é aquele estímulo mais relevante e se concentrar nele. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, se concentrar na voz do professor e ignorar a bagunça que o resto da sala está fazendo. Ou num grupo de amigos onde todo mundo está falando ao mesmo tempo ou competindo pela fala, como é que você vai conseguir se concentrar no que aquela pessoa disse e no que a próxima pessoa está dizendo, já que a comunicação acontece numa velocidade que você não acompanha. E aí o concerto todo começa a ficar bagunçado na sua cabeça e tudo fica muito aversivo e você só quer se distanciar daquilo. Para você prestar atenção numa coisa e abaixar o volume das outras, que é o que a gente chama de foco, você precisa gastar uma certa quantidade de energia. Isso é uma operação cerebral e vai demandar energia. Uma pessoa autista precisa fazer isso muito frequentemente. Então isso concorre também para diminuir a pilha social e deixar a pessoa cansada. Muitas vezes a pessoa se sente incomodada por um estímulo, gasta uma certa energia interna para inibir aquele estímulo e nem percebe isso, especialmente se ela tiver aquele tipo de autismo considerado invisível, cujas características só se tornam evidentes quando a pessoa está esgotada. Nesse tipo de autismo, a pessoa pode inibir quase automaticamente algum tipo de estímulo desconfortável, e isso é um fator extra no gasto da pilha social dela. Então as pessoas ficam irritáveis, ficam ansiosas, evitam determinados ambientes e atividades, e às vezes elas não sabem nem por quê. Não, eu simplesmente não gosto daquele ambiente.
mas de fato naquele ambiente tem um barulho frequente que é muito incômodo, ou tem uma cor que impressiona os olhos de uma maneira aversiva. E isso explica boa parte dos comportamentos repetitivos, como balançar o corpo, cobrir os ouvidos, porque está relacionado com você tentar estabelecer uma entrada sensorial regular e contínua. E isso vai acalmando, como sabem as mães que balançam os bebês para eles dormirem. Uma das principais técnicas de intervenção na desmodulação sensorial, que é conhecida como integração sensorial, que é uma técnica da terapia ocupacional, ela visa prover exatamente o mesmo tipo de estimulação, uma estimulação regular e contínua, multimodal, ou seja, em várias modalidades de sensação, para que a pessoa estabilize a entrada sensorial a partir de um referencial sensorial, que é aquela entrada contínua e regular. Então, mas o que fazer com relação à desmodulação sensorial? Primeiro é necessário identificar e compreender os gatilhos sensoriais, quais são aqueles estímulos do ambiente que provocam aquelas sensações de desconforto. E isso, às vezes, como eu mencionei há pouco, pode ser um desafio. Então é importante perguntar à pessoa, tem algum estímulo no ambiente que te incomoda? Tem alguma coisa que você tem que ficar tentando esquecer? Ou tem alguma coisa que você precisa voltar a atenção para algum lugar para não prestar atenção naquela coisa? Porque às vezes a pessoa faz tudo isso achando que é só uma coisa normal a ser feita e que todo mundo faz, mas na realidade é só ela que está fazendo. E ela não comenta isso com ninguém porque parece tão natural, parece tão normal. Deve ser um sofrimento que todo mundo enfrenta. Embora em certas circunstâncias o sofrimento pode ficar tão insuportável que aí ele pode ser confundido com uma enxaqueca, com uma dificuldade nos casos de autismo invisível, até você ter um meltdown, explodir, ou ter um shutdown, se desligar e não conseguir nem falar com as pessoas. E as pessoas acharem que você é só antipático. É muito importante que os ambientes de frequentação coletiva sejam inclusivos a ponto de não conter um excesso de decibéis. Recentemente foi aprovada uma lei aqui em Fortaleza, uma lei municipal, que proíbe o uso de fogos de artifício que produzem barulho. Essa lei não é muito respeitada não. De vez em quando eu escuto alguém atirando para cima aqui perto, ou então soltando rojão mesmo, os rojões clássicos. Então, de alguma maneira deve estar havendo, não sei se eles conseguiram proibir o comércio dessas coisas, mas foi proibido você de usar. Eu acho que os espaços públicos, todos eles devem ter um cuidado com os estímulos que eles apresentam na cara das pessoas, que elas não têm como se desviar. Nós moramos em grandes cidades que são multiculturais e são multineurais. As pessoas vêm de várias tribos neurais e algumas pessoas são muito sensíveis à quantidade de estímulos que uma pessoa despeja no ar. Vizinhos meus aqui, por exemplo, costumam colocar sons a toda altura de músicas que eu desprezo e tenho que escutar porque o cara decidiu ligar no aparelho dele. Igrejas, às vezes, acham que Deus é moco e ficam gritando. E aquele lugar é um lugar público onde passam pessoas, tem pessoas autistas que vão à igreja, que tem religião, que fazem parte de famílias que acham importante levar o filho à igreja e muitas vezes eles não conseguem se concentrar dentro da igreja por causa do eco, por causa dos gritos dos fiéis e do pastor e por aí vai. Então é sempre importante procurar um ambiente que é neutro em termos de estimulação, que a estimulação é mais ou menos regular e contínua. Até porque, do ponto de vista religioso e espiritual, isso favorece um aprofundamento e uma introspecção que são necessários à espiritualidade. Esse arrivismo de Senhor, não sei o que, propicia um outro fenômeno chamado hipnose, favorecendo com que as pessoas sejam sugestionadas, mas isso é outro assunto para outro vídeo, não vou falar disso aqui não. É muito importante usar técnicas de regulação sensorial quando uma pessoa está no meio de uma crise, né? Usar ferramentas de comunicação visual quando a pessoa está saturada do ponto de vista auditivo. Rotinas consistentes ajudam em praticamente tudo no autismo. Porque também esse problema sensorial, esse problema da desmodulação, está relacionado com a dificuldade de antecipar eventos. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre que a dificuldade de antecipar eventos parece ser a dificuldade central no autismo. E aí é muito importante que as próprias pessoas autistas mencionem as suas dificuldades na internet, que vídeos como esse sejam feitos por profissionais que acompanham pessoas autistas que vivem, que passam por esses problemas, para conscientizar e educar a população em geral, para elas não acharem que lançar um som no espaço não é nada, é direito delas. Você está só invadindo os ouvidos das pessoas sem perguntar nada para elas se elas topam ou não essa invasão. E aqui eu estou falando da parte auditiva porque aqui me incomoda mais pessoalmente, mas tem gente que se
bagunça também com a confusão visual. Eu enxergo o papel do psicólogo em relação à pessoa autista no sentido de desenvolver estratégias para ela enfrentar essas dificuldades sensoriais, seja através da habituação, quando isso é possível, quando é tolerável o estímulo, seja através do uso de equipamentos de proteção, para simplesmente a gente driblar o problema, que já envolve um outro nível de habituação, porque às vezes você usar um fone de ouvido como esse, a pressão sobre a cabeça é um fator de desestabilização também, muito frequente. Então você tem que encontrar o estímulo que te proteja sem te expor a uma outra quantidade de estímulos que vai bagunçar o seu juízo. Mas também eu vejo o papel do psicólogo na conscientização das pessoas, lidando com o entorno social daquela pessoa, conversando com eles e mediando a conversa, a comunicação que ele vai fazer de coisas que acontecem na sua casa, na sua escola, na sua igreja e que te desagradam. Então, frequentemente, eu convido essa comunidade para ir até o consultório, ou eu vou até esses espaços públicos, quando é mais conveniente, pelo fato de serem muitas pessoas e não caberem no meu consultório. É mais fácil eu ir lá e dar uma palestra sobre o assunto, junto com a pessoa que está incomodada. Eu fiz isso na UFC com uma pessoa muito querida, que eu atendo até hoje, que me convidou para fazer uma palestra sobre inclusão. No caso, não era especificamente sobre desmodulação sensorial, mas a gente sempre precisa ficar disponível para esse tipo de veiculação de informação quando isso é necessário, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí, você enfrenta problemas de desmodulação sensorial? Conhece alguém que enfrenta esses problemas? Se você conhece alguém assim, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você gostou do conteúdo, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque eu estou fazendo vídeo agora 2 semanas e às vezes mais de uma vez por semana. Terça-feira certamente sai vídeo. Ontem saiu um que não estava programado. Então, fique comigo que a gente vai explorar esse universo fascinante do autismo. Até o próximo vídeo.